Bem-vindos à nossa audioaula. Este projeto tem como objetivo produzir conteúdos de história para que você possa escutá-los enquanto trabalha, dirige ou desenvolve uma outra atividade. No episódio de hoje, abordaremos o que a história estuda, como podemos defini-la e como é possível sabermos o que aconteceu muitos anos antes de termos nascido, além de estudarmos sobre qual o papel do historiador. Seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever no nosso canal, pois isso vai contribuir bastante para que possamos continuar produzindo conteúdos deste tipo. Então, inscreva-se e ative o sino de notificações, assim você terá acesso a todo novo vídeo aqui no nosso canal. Então vamos à aula de hoje. Introdução à história. Vivemos num mundo muito diferente daquele dos nossos bisavós. De lá para cá, muitas mudanças ocorreram. Com o telefone celular, pode-se conversar com alguém que esteja assentado no banco de uma praça do outro lado do planeta. Pela internet, pode-se visitar museus, galerias e ter acesso a informações de maneira muito rápida. Hoje é possível também viajarmos em aviões muito mais velozes do que no tempo dos nossos bisavós. Instalada no Brasil em 1990, a internet possibilita o acesso a diversos serviços. Por exemplo, informação sobre guerras, conflitos. Hoje, um conflito ocorre do outro lado do planeta e podemos acompanhar essa movimentação em tempo real. Se compararmos o modo de vestir e de se enfeitar do tempo dos nossos bisavós com o atual, veremos aí também muita mudança. Percebemos que existiram acentuadas mudanças nesse campo. Bem, você pode estar se perguntando onde eu quero chegar, onde se pretende chegar apresentando estas mudanças. Afinal, o que a história estuda? A história examina justamente o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Inclui-se aí as mudanças no modo de como os homens se relacionam uns com os outros, mudanças no campo da tecnologia e das relações de trabalho, mudanças na moda, na alimentação, na construção de moradias e ainda no modo de pensar e de se divertir. Mas a história não estuda apenas as mudanças, e aqui é preciso um enfoque interessante. Porque a história se ocupa daquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou muito pouco. Ou seja, a história também estuda as permanências. E é interessante fazermos esse grifo. A história estuda as permanências. Um exemplo. No tempo dos nossos bisavós, os homens eles tinham grande poder sobre a mulher e sobre os filhos. A mulher geralmente sujeitava-se às decisões do marido. Existia um forte controle do homem sobre a mulher. Atualmente, esta situação ela vem mudando, embora muitos homens continuem tendo um comportamento semelhante ao de homens do passado. O estudo deste comportamento também interessa a história, porque nos ajuda a entender melhor as sociedades, além de ampliar a nossa compreensão sobre o ser humano de maneira geral. Portanto, a história analisa as mudanças e também as permanências. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje. Bem, como as relações entre o tempo e a atualidade. Ou seja, a história é aquela ciência que estuda o tempo passado e também o tempo presente. Daí um grande historiador francês chamado Marc Bloch, ele disse: a história é o estudo da humanidade no tempo. Com este conceito, ele amplia a definição de história. A história não é apenas a ciência que estuda o passado. Ela estuda o passado, mas ela estuda o passado sendo provocada pelo presente. São as demandas e são as questões do presente que levam o historiador a se debruçar no passado a fim de compreender melhor este presente. Bom, muitas mudanças ocorreram e é interessante a gente pensar e debruçarmos-nos nestas mudanças. Por que estudamos a história? Para muitas pessoas, a história lembra apenas velharia. Tem gente que diz que história é a ciência do passado e que eu prefiro não estar lá no passado. Muitos veem a história como o estudo de túmulos de reis, cidades em ruínas, períodos muito primitivos, documentos roídos por ratos.
lembra um passado frio e distante e um passado morto, mas a ideia que temos de história hoje é outra. Acreditamos que faz muito sentido estudar o passado porque ele nos ajuda a compreender o presente. Por exemplo, o fato de a língua no Brasil ser o português, é claro que com diferenças acentuadas em relação ao idioma falado em Portugal, tem a ver com o fato de o nosso país ter sido ou ter pertencido a Portugal. Então, para saber por que falamos o português, o historiador faz perguntas do tipo: por que o idioma falado entre nós é este e não outro? O que foi feito das línguas faladas pelos primeiros habitantes do Brasil? Como os portugueses que chegaram muito tempo depois conseguiram impor a sua língua e assim por diante. Essas perguntas fazem parte da investigação histórica. Fazer perguntas sobre a vida social e buscar respostas para elas é o trabalho do historiador. Então, o trabalho do historiador consiste em estar sempre fazendo perguntas, como se fosse um investigador. Porém, como você pode imaginar, é impossível estudar toda a história. Então, como escolher o que estudar? A maioria dos historiadores concordam que devemos estudar aquilo que tem importância para a nossa vida presente. No Brasil de hoje, por exemplo, há várias questões que necessitam ser bem conhecidas. A desigualdade social é uma delas. A desigualdade econômica, a deteriorização do meio ambiente, as condições de saúde da população, a distribuição de terra. Assim, o primeiro passo é escolher uma delas. O passo seguinte é aprofundar o questionamento fazendo perguntas do tipo: por que no Brasil e no resto do mundo ocorre a derrubada de florestas? Quem são os responsáveis por isso? Este fenômeno é novo? Como usar as terras e as águas sem provocar o esgotamento desses recursos? Ao buscar respostas para estas perguntas, descobre-se que é necessário retornar ao passado. Pesquisar por que, por exemplo, se no Brasil ocorreu a derrubada de florestas com árvores centenárias, e se isso ocorreu, já ocorreu a derrubada de florestas sem essa preocupação, ou sem a preocupação com o replantio. Se a resposta for positiva, então deve-se continuar perguntando: por que isso aconteceu? Que relação se pode estabelecer entre o que acontecia e o que acontece com as matas, as águas e os animais hoje? O que tem sido feito para mudar essa situação? Há pessoas e organizações que lutam em defesa do meio ambiente. Então, veja que as perguntas, mesmo que pareçam perguntas que hoje nós já temos alguma resposta, mas é papel do historiador estar sempre perguntando para que ele possa chegar a um dado consistente. Um dos temas que pede soluções urgentes no Brasil, por exemplo, é a questão do meio ambiente. O desmatamento tem prejudicado o ar que respiramos, além de destruir, matar os pássaros e outros animais, obrigando-os a fugir do meio em que vivem. Veja nesta foto a quantidade de madeira cortada ilegalmente na Amazônia. Terrível. Vemos aqui um rio de madeira, não é? O rio repleto de troncos de árvores que foram derrubadas. Bom, em resumo, o historiador parte do presente e vai ao passado. Lá no passado, ele colhe informações para a sua análise e depois retorna ao presente a fim de melhor compreendê-lo. Por isso, pode-se dizer que a história é a ciência que estuda o passado e também o presente, bem como a relação entre um e outro. Para isso, o historiador vai se valer de algo muito precioso para o estudo da história. Ele vai se valer das fontes da história, ou fontes históricas. O historiador só pode afirmar algo se tiver como prová-lo. Para isso, ele se utiliza de todos os vestígios da passagem dos seres humanos pela Terra. Restos de suas moradias, de sua alimentação, seus instrumentos de trabalho, seus enfeites, suas armas, suas pinturas, suas canções, suas festas, além de textos escritos como cartas, jornais, revistas, certidões, leis e também esculturas, fotografias, filmes, fitas cassete, CD-ROMs, etc. Todos estes vestígios são chamados de fontes históricas. Pois bem, imagine que no futuro, daqui a mais ou menos 100 anos, um historiador queira saber como e por quem os brasileiros foram governados na época em que estamos hoje. Para realizar esta pesquisa, ele terá que se utilizar de várias fontes, documentos escritos, livros, revistas, jornais sobre política,
sobre os temas ligados à sociologia. Eles vão buscar fotografias, ruínas de prédios públicos, fitas, filmes, todo tipo de material, de vestígios que possa facilitar a compreensão desse tempo. Bom, depois de reunir todo esse material, o historiador escolhe aquilo que mais o interessa ou que mais interessa ao seu tema e em seguida organiza o material escolhido. Daí tem início a uma das fases mais interessantes da pesquisa, que é verificar estes materiais e verificar se estes materiais são fontes confiáveis. Isto é necessário por diversos motivos. Por exemplo, uma das fotos do prédio que foi usado por um deputado ou por um senador em Brasília pode estar com a legenda errada, ou um político importante pode estar afirmando em uma documentação ou em uma gravação, em um registro de fita de vídeo, que utilizou inúmeras ou que realizou inúmeras obras públicas, quando na verdade tais obras nunca foram realizadas, e assim por diante. Depois de verificar a confiabilidade do que coletou, o historiador passa a comparar e a relacionar, a analisar todos os documentos. Assim, aos poucos, ele vai construindo a sua visão sobre o assunto. Há diversos debates na história. Na medida em que estudamos, percebemos que dois historiadores, por exemplo, que usam as mesmas fontes históricas, podem chegar a conclusões diferentes e até opostas sobre um mesmo assunto. Por que será que isso acontece? Isso ocorre porque os historiadores eles têm perspectivas teóricas distintas e diferentes valores morais, religiosos. Eles são indivíduos e, como indivíduos, podem fazer suas próprias escolhas. Há um exemplo bem interessante, que é o exemplo de dois historiadores. Um é o Heródoto, um historiador que viveu na Grécia no século V. Ele classifica o Egito como uma dádiva do Nilo, e ele dá um exemplo interessante à época, porque ele considera que o Egito, cortado pelo rio Nilo, e os egípcios antigos tiveram facilidade em arar a terra, cultivar, etc., porque o Nilo ele já era praticamente uma dádiva, né? Então coloca toda a importância no rio e menos nas pessoas. Mas o Jaime Pinsky, ele é um historiador contemporâneo e ele faz uma análise bastante diferente. Ele diz, Heródoto, historiador grego que viveu no século V a.C., tem uma célebre frase que afirma ser o Egito um presente do Nilo. E aí ele vai se utilizando dessa afirmativa do Heródoto para dizer que, na verdade, há uma inversão aí na valorização do todo feito ali no Egito. O Egito foi uma grande civilização na antiguidade, o rio Nilo foi importante, mas no texto de Heródoto parece que há uma desvalorização da ação humana ali. É como se fosse fácil para os antigos egípcios se tornarem grandes, tendo um rio que favorecia o plantio, a locomoção, não é? O deslocamento de uma região para outra. Bom, nós vemos aqui no Pinsky em que ele vai defender o contrário. Ele vai dizer que, apesar da civilização egípcia ter um rio tão extenso e tão importante como o rio Nilo, houve a ação humana ali. Foi o trabalho humano efetivo que fez com que houvesse um aproveitamento mais racional e um direcionamento para que aquela civilização se tornasse tão grande quanto foi. Bom, como vemos aí, os autores, eles às vezes divergem e é natural, não é? Pode-se dizer que cada um deles construiu a sua visão da história, ou a sua versão da história a respeito de um mesmo assunto. E não dá para dizer que um está certo ou que o outro está errado. O que podemos dizer é que cada um deles construiu uma versão própria acerca do assunto, de acordo com os métodos usados, de acordo com as fontes utilizadas, apesar de serem as mesmas fontes, mas os interesses e os seus valores e a sua visão de mundo acaba também fazendo com que o historiador chegue a verdades parciais que podem ser também substituídas por outras resultantes de novas pesquisas sobre o tema. Então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o que estuda a história, como podemos defini-la, como é possível sabermos o que aconteceu em tempos antes de termos nascido, e falamos sobre o papel do historiador. Trabalhamos com
a noção de fontes históricas e a apresentação da história enquanto a ciência que estuda o passado, mas partindo do presente. Então, uma ciência que dialoga entre o presente e o passado para melhor compreendermos as questões e as problemáticas do presente. Também falamos um pouco sobre o papel do historiador e apresentamos a história como uma ciência humana repleta de versões e que pode ser frequentemente substituída por outros estudos. Espero que você tenha gostado e, se gostou, não deixe de se inscrever e de compartilhar este conteúdo, porque isso facilita muito o nosso trabalho aqui e ajuda o canal a crescer. Além do que, se inscrevendo e ativando o sino de notificações, você não vai perder nenhum vídeo novo que em breve sairá aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.